repetitivo e fizesse isso por 20 anos consecutivamente, o que aconteceria? Se fizesse isso por 50 anos, quando eu falo isso, eu tenho em mente essas culturas anuais. Então, você vai no mesmo lugar, planta, colhe, no ano seguinte, a mesma cultura, vai, planta, colhe. E se você fizesse isso por um século, 100 anos fazendo isso todo ano, o que você acha que ia acontecer? O legal dessa história é que alguém já fez isso, e a gente pode olhar para trás e ver. Isso aqui é uma foto de um experimento, de uma estação experimental chamada Rothamsted, que fica ao norte de Londres, na Inglaterra. Essa talvez seja a primeira estação experimental agrícola do mundo. E esse é um campo de trigo chamado Broadbalk. Esse experimento começou em 1843. E todo ano, os pesquisadores foram lá, amostraram o solo, analisaram a produtividade e olharam como estavam as plantas de trigo. E hoje a gente pode olhar os dados desse experimento. Uma história de 150 anos que, de alguma forma, reflete um pouco a história da agricultura moderna. Dê uma olhada como aumentou a produtividade do trigo ao longo desses últimos anos. E aqui tem alguns marcos históricos, tecnológicos, que representam muito bem como a agricultura se desenvolveu nesses últimos 150 anos. Olha algumas coisas curiosas aqui dessa história. Na produtividade de trigo aqui, 1843, ela se mantém, daí ela chega num declínio. Sabe o que aconteceu ali? Foi a Primeira Guerra Mundial. O controle de plantas daninhas era feito através de roguing, como a gente chama, ir lá com a mão e arrancar. Como os homens tiveram que ir para a guerra, não tinha quem arrancava o mato. A produtividade caiu. Mas depois introduziram uma tecnologia, que hoje é bem conhecida e difundida, que é o pousio. Algumas áreas descansavam, e isso foi recuperando. Daí, um pouquinho mais para frente aqui na história, a gente alcança a Revolução Verde. E aí vem a otimização dos recursos, uso de fertilizantes, inputs, e aí dá uma explosão na produtividade. Então, existe aqui uma combinação do uso de tecnologias com materiais genéticos melhores. Então, quando a gente combina tecnologia com genótipos melhores, o que a gente faz? A gente aumenta o rendimento. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para esse tratamento aqui, ó. Esse aqui é o tratamento controle, onde não foi adicionado absolutamente nada nesses 150 anos. E o curioso é que lá no laboratório, no Rothamsted, eles mantêm um arquivo com amostras de solo de todo esse período. Então, você anda numa estante e vê aqueles frascos antigos de vidro com o solo dessa época aqui. Daí a gente vai chegando aqui perto da Primeira Guerra, como toda a indústria na Inglaterra foi desviada para ajudar a guerra, não tinha mais fabricante de vidro. Então, quando a gente chega por aqui, a gente vê o solo armazenado em potes antigos, em latas de manteiga e de outros produtos. Depois tem mais frascos de vidro, e na Segunda Guerra Mundial acontece a mesma coisa. Aquelas latas que substituem os vidros. E a gente teve a chance de ir nesses materiais e isolar micro-organismos e materiais e comparar como era o solo aqui e como está o solo hoje. Primeira pergunta que eu fiz: o que acontece se a gente não adicionar nenhum input? Olha esse tratamento. Não foi adicionado nada. E por 150 anos, a produtividade, evidentemente, muito abaixo do que quando a gente usa aqui as tecnologias, mas ela se manteve. Quem que é responsável por fazer isso com a planta? Qual é o componente do sistema de produção que sustenta uma produtividade, a gente extraindo do solo, colhendo a planta, sem colocar nada de volta? É isso que eu espero contar para vocês hoje, a importância desse componente biológico do solo. Não estou aqui para dizer assim, a biologia é importante. Isso eu acho que é um consenso entre nós. Mas eu queria trazer elementos para mostrar por que e como esse componente é importante para o sistema. Não quero desapontar ninguém,
mas a forma como foi organizada essa sessão, eu vou abrir falando um pouco dos conceitos e como a gente vislumbra o futuro da exploração do componente biológico dos sistemas. Depois, a próxima palestra vai falar mais especificamente de café. E depois, uma terceira vai falar sobre a produção on-farm. Mas eu fiz um esforço para ver se eu não achava alguma coisa parecida com isso aqui sobre o café. Então, eu fiz uma busca em estudos recentes que estudam o microbioma do solo em café. Já já eu vou explicar para vocês o que é microbioma. É uma coisa que vocês têm que sair daqui aprendendo. Então, eu busquei os estudos recentes que trabalham com microbioma de café e eu encontrei um estudo chinês. Não tive tempo aqui de preparar o slide, mas eu vou só contar para vocês o que eles fizeram. Eles selecionaram áreas, eu não consigo ler daqui, que eu estou muito perto, mas áreas de 4, 18 e de 57 anos de monocultura de café na China. E analisaram as propriedades físico-químicas do solo e do microbioma, dos micro-organismos do solo. O que eles encontraram nessa análise? Uma coisa que a gente saberia responder até sem fazer o experimento. O que acontece se você manter o canavial no manejo tradicional sucessivamente por 57 anos? Eles apontam aqui nesse estudo. Existe uma diminuição da diversidade de micro-organismos no solo, existe uma diminuição específica de micro-organismos benéficos que estão no solo e uma consequência também para o sistema de produção. Acidificação do solo, aumento da salinidade, diminuição da matéria orgânica e assim vai. Onde vai parar um cultivo que é conduzido dessa forma? Em algum momento ele pode entrar em colapso. A falta de atenção do componente biológico pode ser um problema grave. Se a gente olhar tradicionalmente, a gente sabe muito bem como manejar a química do solo, certo? E eu sei que existe uma expectativa da gente tratar a biologia da mesma forma que a gente trata essa dimensão química. Eu preciso... E essa é a ansiedade do produtor. Eu quero lá que você faça uma análise, diga para mim o que está faltando e você vai lá e vai repor. Existe essa expectativa, mas eu sinto dizer que a dimensão biológica é mais complexa do que a dimensão química. E eu vou mostrar isso para vocês. Um olhar integrado entre o manejo físico do solo, a gente sabe como fazer isso, né? Práticas conservacionistas, manter a cobertura do solo, curvas de nível, um solo bem drenado, evitar compactação. A química do solo, talvez dessas, é a que mais se conhece e a que a gente sabe manejar. Agora, a dimensão biológica, todo mundo fala bem, todo mundo diz que é extremamente importante, mas como que a gente manipula esse componente no sistema de produção? Eu vou dar algumas ideias para vocês. Primeiro, eu vou apresentar 2 conceitos que vocês têm que ter em mente para o restante dessa palestra. O que é rizosfera e o que é microbioma. Todos os processos de interação entre micro-organismos do solo com a planta acontecem num local especial que a gente chama de rizosfera. Rizosfera é o solo que está bem grudado no sistema radicular. Esse solo é diferente do solo da entrelinha, porque nesse solo a planta exuda alguns compostos que servem de alimento para os micro-organismos e ali eles crescem. Então, a quantidade de micro-organismo nesse solo rizosférico é muito maior do que a quantidade de micro-organismos que tem na entrelinha. A funcionalidade e atividade biológica desses micro-organismos na rizosfera é mais de 1000 vezes maior do que a atividade dos micro-organismos que estão na entrelinha. Na palestra de ontem, o professor Paulo Mazafera mencionou sobre a alocação de carbono fotossintetizado na planta, e ele deixou aqui muito enfatizado que grande parte desse carbono é alocado nas raízes. Agora tem um dado curioso. Algumas plantas, elas secretam na rizosfera 20, 30, em alguns estágios e algumas espécies,
elas liberam até 40% do carbono sintetizado na fotossíntese solto no solo. E daí a grande dúvida é essa, é um desperdício de energia para a planta. O que a planta está fazendo com isso? Ela gasta energia, toda a sua maquinaria, acumula o carbono, depois joga no solo? Então está acontecendo alguma coisa ali, na interface entre a planta e o solo, que é determinante para o desenvolvimento da planta. Bom, esse é o conceito de rizosfera, o solo que é grudado na raiz. E o que é microbioma? São os micro-organismos que estão vivendo nessa região. Isso aqui é basicamente a figura de um zoológico, certo? Se a gente colocar uma lupa, e esse é um dado interessante também, essa lupa, essa visão que eu vou explicar aqui para vocês, é algo muito recente. A gente pôde entender isso há menos de 15 anos. Então, existe um longo caminho pela frente. Aqui tem alguns micro-organismos que habitam a rizosfera. Protozoários, vírus, algas, bactérias, artrópodes, nematóides, fungos, omicetos, arqueias. Deixa eu destacar só um exemplo aqui, ó, de bactéria. Se eu tomar 1 grama de rizosfera do solo, e eu falo isso ó, virtualmente para qualquer espécie de planta. Vou lá, tomo 1 grama de solo e uso uma técnica para contar quem está lá e em que quantidade estão, só de bactéria, eu posso encontrar mais de 1 milhão de células. Só estou falando de bactéria. E agora aqui vem um conceito interessante, que é o seguinte. A quantidade de genes que contém no microbioma é muito maior do que a quantidade de genes da própria planta. O que significa isso? Em 2003, eles terminaram de fazer o sequenciamento do genoma humano. E eu lembro que na época, eu estava estudando na época, existia uma expectativa muito grande sobre que tipo de tratamentos ou que tipo de soluções a gente ia ter conhecendo o genoma humano. Sabe qual foi uma das conclusões que foi tirada do estudo do sequenciamento do genoma humano? Foi que se a gente olhar exclusivamente o genoma humano, a gente não entende o funcionamento completo do corpo humano. A gente precisa fazer o sequenciamento do microbioma humano. E quando acabou o sequenciamento do genoma, se fez o sequenciamento do microbioma humano. E uma figura clássica, né, do paper da Nature que publicou o genoma foi a seguinte: nós humanos temos 22 mil genes em funcionamento. E se a gente olhar para os genes do microbioma que está associado ao nosso corpo, existe mais de 1 milhão de genes. Então ele não está funcionando sozinho. Essa foi uma época que eu estava estudando e eu comecei a olhar esses estudos em humanos, com coisas fantásticas surgindo, mas aí vem na minha cabeça, mas será que a planta não funciona do mesmo jeito? Cara, qual que é a importância que o microbioma associado à planta desempenha na proteção contra a saúde, no desenvolvimento? Isso ficou na minha cabeça e eu comecei, no laboratório, a replicar algumas coisas que eu via no estudo de humanos em plantas. E eu queria compartilhar um desses estudos com vocês. Bom, o que aconteceu de 2006, 2010 para cá? A gente sabe muito melhor quem está lá associado com as plantas, essa figura ilustra um pouco. A gente sabe um pouco melhor o que eles estão fazendo em termos de função. Para quem conhece esse filme aqui do Clint Eastwood, lembra do bom e do mal e do feio? É uma forma um pouco didática da gente classificar. Se eu perguntar aqui para vocês, vocês saberiam me dizer nomes de micro-organismos benéficos? A gente pode contar na mão aqui alguns exemplos clássicos, né, de fixadores de nitrogênio, de antagonistas, micro-organismos que fazem controle biológico. Esses são os bons, a gente conhece muito bem. A gente conhece muito bem os maus também, que causam doenças nas plantas. Só que o que eu queria dizer é que nesse espectro do microbioma, de um lado a gente tem os bons, do outro lado lá a gente tem os maus, mas entre os dois existe um universo de micro-organismos que a gente não tem ideia do que é.
Só para vocês terem uma ideia, se a gente vai para uma amostra de qualquer solo, de qualquer lugar, e eu uso uma tecnologia para sequenciar o DNA, quase a metade do que vem de DNA, de micro-organismos, daquela amostra, ninguém tem ideia do que seja. É um universo a ser explorado ainda. A gente simplesmente não sabe. Então, normalmente, as palestras de biológicos, e vocês estão acostumados com isso, vão tratar de micro-organismos específicos. Vão mostrar, ó, esse micro-organismo inibe esse patógeno, esse produz tal substância, esse coloniza essa praga. Falando de um, o que eu gostaria de trazer para vocês é a visão da parte cinza ali, desse universo inexplorado, e olhar o microbioma como um conjunto, não como membros individuais. Então, a gente sabe hoje melhor quem está lá, a gente tem um pouco de ideia de como isso funciona. E como consequência daquela minha curiosidade sobre se de fato o microbioma interage com o ser humano da mesma forma que o microbioma interage com as plantas, a gente elaborou um comparativo entre o ser humano e as plantas, que é um exemplo bem didático que eu gosto de contar para vocês, que eu gostaria que vocês imaginassem a rizosfera como que se fosse o sistema digestivo do lado do avesso. Se a gente olhar para nós, o lugar onde mais se acumula micro-organismos no nosso corpo é no sistema digestivo, que é onde acontece, principalmente no intestino, que é onde acontece a absorção de nutrientes. Se a gente olhar numa planta, o lugar onde mais se acumula micro-organismos é na rizosfera. A gente tem micro-organismo no caule, dentro e fora, nas folhas, dentro e fora. Existem nomes para os diversos locais onde esse microbioma se localiza. A gente chama de micro-organismos da rizosfera ou da endosfera, que estão dentro das plantas, os epifíticos, os endofíticos, filosfera, e por aí a gente tem um monte de vários nomes. Bom, primeiro, essa informação. Onde mais se acumula é nos homens, no intestino, e na planta, na rizosfera. A gente tem uma outra característica que, do ponto de vista microbiológico, é muito importante, que os nichos de ocupação desses micro-organismos dentro do corpo humano ou na planta, eles são, de alguma forma, orquestrados por parâmetros parecidos, que são disponibilidade de água, disponibilidade de oxigênio, nutrientes, que são similares, tanto em pessoas quanto em plantas. E o que é curioso também é que o hospedeiro, ele modula a estrutura ou a composição e a funcionalidade desse microbioma. A gente pegar uma plantinha e acompanhar o desenvolvimento dela, em cada estágio de desenvolvimento, eu tenho uma constituição diferenciada do microbioma na rizosfera. Isso é verdade para a gente também. Quando a gente nasce, a gente recebe um microbioma doado pela mãe. Esse microbioma se estabelece ao longo dos primeiros anos, até ele atingir um estado de maturação, e com a idade ele vai mudando o microbioma no nosso sistema digestivo. Bom, e aí, sobre esse assunto, eu poderia passar amanhã falando para vocês de vários aspectos interessantes. Esse é um deles. Como pessoas, bebês, nascidos de parto natural, têm chance menor de desenvolver obesidade por causa do microbioma que é transferido da mãe para o filho durante o parto natural. Que os de cesárea pulam esse passo. E a gente tem exemplos que até desafiam um pouco nosso exercício intelectual, que eu vou dar aqui para vocês. Experimentos feitos com camundongos, que limpavam o sistema digestivo com antibiótico, nos primeiros instantes de vida, tanto do pai quanto do bebê, mostram que existe um impacto na formação de sinapses nos cérebros, que são permanentes, que determinam o comportamento desses animais na vida adulta. Resumindo, a constituição do microbioma nos primeiros dias de vida determina o comportamento desses animais na vida adulta. Ou seja, dependendo da nossa alimentação, das condições que a gente nasceu, que afeta a estrutura do microbioma do nosso sistema digestivo enquanto bebês,
altera a formação do nosso cérebro. E estudos mostram como o microbioma associado ao corpo humano tem a ver com pessoas que a gente tem mais ou menos afinidade, tem a ver inclusive com pessoas que a gente pode se apaixonar ou não. Mas daí é longe demais, né? Vamos voltar para as plantas aqui. Deixa eu começar explicando um fenômeno que é chamado de... Agora a gente já vai aqui entrar no experimento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é chamado de solos supressivos das doenças. Isso foi observado há mais de um século atrás, principalmente na Austrália e no estado americano de Washington, em plantações de trigo, que eles observavam que um campo de trigo que sofria um surto de doença, se eles continuassem cultivando em monocultura nos anos seguintes, o nível de doença continuava, ia numa direção de diminuir. Ou seja, eles não colocavam veneno, não faziam nada, eles apenas insistiam no cultivo. E a dinâmica era mais ou menos essa. Depois da entrada de um patógeno, aqui é o nível de doença, que o nível aumentava, se eles insistissem na monocultura, o nível de doença ia diminuindo. Se em algum ano subsequente houvesse uma nova invasão do patógeno, aquele sistema, ele conseguia segurar o nível de doença, e o nível de doença não era comparado com a primeira invasão. Isso lembra muito o sistema imune humano. É como se o solo guardasse uma memória do surto da doença, e quando houvesse a necessidade, ele reativava essa memória. E essa memória é guardada onde? No microbioma do solo. O que é microbioma? Aquela figura que eu mostrei, aquele conjunto de micro-organismos, incluindo os genes, incluindo as moléculas que eles expressam, nós chamamos de microbioma. Então, por definição, um solo supressivo é um solo que você coloca uma planta suscetível a uma doença, você consegue identificar o patógeno no sistema, mas por alguma razão não há doença, ou há doença em níveis muito baixos. É claro que explorar um sistema desse é muito interessante, porque, bom, o que está acontecendo ali que eu poderia tentar entender, manejar e explorar para proteger a doença? Então, a gente está falando aqui da primeira função, que é como o microbioma ajuda a proteger as plantas contra doenças de solo. Isso aqui são plântulas de beterraba. Aqui em cima é um solo supressivo, que é esse solo. Embora eu coloque o patógeno, ele não consegue se estabelecer. E esse aqui é a contraparte do solo supressivo, que a gente chama de solo conducivo. São os mesmos solos, do mesmo local, só que um teve o histórico do surto da doença e o outro não. Então, em laboratório, se eu pegar os dois solos que compartilham as mesmas propriedades físico-químicas, plantar sementes de beterraba e introduzir o patógeno, nesse caso é um patógeno de solo chamado Rhizoctonia solani, em um eu tenho aqui os sintomas de dumping off, o fungo cresce, infecta a base do caule e tomba a plantinha, não consegue colocar água para cima. Bom, vamos investigar do ponto de vista do microbioma da rizocera. Olha aqui o padrão. Esse aqui é o solo supressivo, quase nada de doença. Esse daqui é o solo conducível. Mais de 60% dos síndlices morrem, caem. Bom, então existe um contraste muito grande desses solos. Agora, como que a gente demonstra que a explicação desse fenômeno é devido à ação microbiana? Aí tem dois testes que a gente pode fazer. Primeiro teste, a gente pegar o solo supressivo e usar alguma técnica para eliminar os micro-organismos. A gente pode fazer isso usando raio gama e radiação ou temperatura. Então, se de fato são os micro-organismos que protegem a planta nessa condição aqui, se eu aquecer o solo, eu tiro essa habilidade do solo em proteger a planta. Então, quando a gente pega esse solo, aquece a 80 graus por 1 hora, e daí repete o experimento, olha o que acontece. O nível de doença ele é comparável ao solo conducível. Ou seja, eliminando os micro-organismos, eu transformo um solo supressivo, que segura a doença, num solo conducivo. Tem uma outra estratégia para demonstrar que esse fenômeno tem uma base microbiológica, que é fazendo o transplante desse solo. E eu gastei todo aquele tempo falando do microbioma humano, e aqui tem um outro paralelo. Quando esses estudos
do microbioma humano começaram a aparecer, eles desenvolveram uma técnica chamada bacterioterapia. Existem algumas variações, que é a seguinte: quando uma pessoa tem o sistema digestivo e o intestino desequilibrado, pode ser por causa de doenças como síndrome de Crohn, ou síndrome do intestino irritado, ou pessoas que tomam antibiótico, e daí tem sequências de diarreias infindáveis. Existe um desequilíbrio na estrutura do microbioma, e uma das formas de restaurar o equilíbrio é fazer o transplante do intestino de uma pessoa saudável para esse receptor que está doente. Então você identifica uma pessoa saudável, amostra o microbioma do sistema digestivo, que são as fezes, e você faz um transplante das fezes para essa pessoa que está doente. E isso tem salvado a vida social de milhares de pessoas. E eu falo para vocês, é muito mais fácil fazer isso com as plantas do que com as pessoas. Se alguém tiver curiosidade de como faz isso, é só digitar no Google. Isso se popularizou muito nos últimos anos. A BBC fez um documentário, no YouTube tem vídeos de como fazer transplante de fezes em casa, eles vendem kits. Bom, e aí é uma história longa. Mas existem empresas especializadas na Austrália, nos Estados Unidos, que vendem fezes liofilizadas de pessoas saudáveis para recolonizar o seu sistema digestivo. Bom, deixa eu voltar aqui para as plantas. Será que isso não funciona nas plantas também? Eu fiz exatamente como eles fazem no hospital. Só que, é claro, mexer com a rizosfera é muito mais simples, muito mais cheiroso, cheirinho da planta e do solo, né? A gente pegou aqui uma porçãozinha desse solo supressivo, 10%, e jogou no solo conducivo. E daí repetiu o experimento. Olha como esse transplante diminuiu a incidência de doença. Bom, o que está por trás disso? Quando você faz o transplante, você está levando o microbioma, micro-organismos, funções e moléculas que, na condição do solo saudável, sustentavam o desenvolvimento da planta. Bom, a partir desse momento, a gente explorou esse experimento super simples, em pequenos vasos, usando todas essas tecnologias que foram primeiramente desenvolvidas para estudar o microbioma humano. Sequenciamento de amplicon, sequenciamento de comunidades bactérias, sequenciamento de comunidades de fungos, sequenciamento do DNA total, sequenciamento do RNA, que é o que é expresso pelas células dos micro-organismos no solo, sequenciamento do RNA da planta, que genes as plantas expressam durante a colonização do microbioma e durante a invasão do patógeno. E uma história de um estudo de 8 ou 9 anos, a gente chegou no modelo que eu gostaria de compartilhar com vocês e contar a história aqui. Então, aquela plantinha, essa é uma foto de uma daquelas plantas do experimento, e a história resumida é mais ou menos assim. Uma semente de beterraba, ou de qualquer outra cultura, quando germina no solo, ela se embebe de água e começa a liberar alguns componentes químicos para atrair e constituir uma comunidade microbiana específica em torno da semente, que vai colonizar as raízes e formar a comunidade na rizosfera. Só que no mesmo momento que essa planta comunica para chamar esses micro-organismos benéficos, um patógeno que está dormente ali perto do sistema radicular entende a mesma linguagem química. Ele percebe que tem uma planta germinando. Daí ele também germina e começa a crescer no solo em direção à planta com o objetivo de infectar o sistema radicular. Quando o patógeno se aproxima do sistema radicular, existe uma resposta da planta a essa pressão do patógeno. E a planta faz duas coisas nesse momento. Ela altera a composição dos exudados nas raízes, ela altera a composição dos membros da rizosfera, ela escolhe alguns micro-organismos. Esse grupo tem que aumentar em quantidade. Esse permanece, esse diminui.
e ela ativa algumas funções específicas nesses micro-organismos, incluindo a produção de antibióticos, que fazem um escudo no sistema radicular da planta e impede que a planta seja atacada pelo patógeno. Percebe o que está acontecendo aqui? O microbioma, ele atua como uma extensão do genoma da própria planta, eles são complementares. Então, a gente, nesse momento, pode afirmar que o microbioma do solo é a primeira barreira que faz parte do sistema de defesa da planta para proteger a planta contra patógenos de solo. Sabe quando a gente descobriu isso? Não há mais de 10 anos. É muito recente. Em 1998, 99, algumas publicações sugeriam isso. Um cientista americano, que é o pai de doenças de solo, ele publicou um paper muito importante sugerindo isso, falando assim, ó, eu acho que para doenças de solo a planta não se vira sozinha. Ela depende dos micro-organismos e ela conversa com os micro-organismos para se defender. E 10 ou 15 anos depois isso foi demonstrado. Só que a gente tem sempre curiosidade como pesquisador. A gente sabe que não só a rizosfera é cheia de micro-organismos, mas a endosfera, que agora é dentro das raízes, também é cheia de micro-organismos que são selecionados pela planta. Daí a pergunta é, será que se a gente olhar para dentro das raízes, esses micro-organismos desempenham algum papel também na proteção da planta? A gente repetiu o mesmo experimento, a gente continuou com esses estudos. Só para dar um gostinho para você, isso aqui é uma publicação bem recente, de 2019. A gente fez os mesmos experimentos e a gente limpa a rizosfera de micro-organismos para acessar os que estão dentro das raízes. Só para resumir aqui muito rapidamente para vocês. Dentro das raízes existe um arsenal de moléculas produzidas pelo microbioma que tem efeito para combater o fungo invasor. Nós identificamos 730 grupos gênicos de micro-organismos que produzem moléculas ativas contra o patógeno. E de 730, apenas 12 já era conhecida pela comunidade científica. Ou seja, dentro das raízes, a gente não tem ideia do que está lá. E o mesmo padrão de resposta observado pelos micro-organismos da rizosfera, nós observamos nos micro-organismos da endosfera, que é dentro das raízes. Daí a gente conclui que a rizosfera, vocês já sabem o que é a rizosfera, e a endosfera, que agora é dentro das raízes, elas de alguma forma compõem o sistema de defesa da planta. Então eu termino essa primeira parte aqui, dando a seguinte mensagem. Para a proteção das plantas contra doenças que vêm do solo, o microbioma do solo é determinante. Sobre nutrição. Sei que a gente está no momento, né, a gente quando olha esses inoculantes no mercado, a gente, né, tem ouvido falar bastante sobre solubilizadores de fosfato, que ajudam na nutrição de planta. Então, a gente pode facilmente, no laboratório, identificar micro-organismos que contribuem para solubilizar fósforos e fornecer para a planta. Esse estudo aqui, eu não quis olhar especificamente para nenhum micro-organismo, mas eu quis entender como o microbioma como um todo modula na raiz para saber se ele ajuda ou não a planta a lidar com a falta de fósforo no solo. A gente já pegou um fósforo limitante quanto ao teor de fósforo, e daí a gente foi adicionando para colocar um gradiente. E a gente utilizou uma planta que ela é efetiva para tirar o fósforo do solo e uma planta que tem dificuldade. A gente foi lá com os nossos colegas no IAC, selecionamos materiais genéticos, montamos o experimento, crescemos as plantas em diferentes condições. Então, se a gente manter exatamente o mesmo solo e variar apenas a concentração de fósforo no solo, a gente obtém isso daqui, ó. Cada cor dessa são comunidades bacterianas em solo em concentrações diferentes de fósforo. Se a gente manter todos os parâmetros e variar apenas a concentração de fósforo, a gente altera completamente a composição da comunidade bacteriana na rizosfera.
Então, primeira mensagem, a gente altera a composição dessa comunidade bacteriana e a gente altera as funções expressas por essas comunidades na rizosfera. E a gente observa aqui, se olhar nesse gráfico aqui, a gente tem um lado essas bolinhas vermelhas e aqui as coloridas. As vermelhas é o tratamento com quantidade limitante de fósforo. Nessas comunidades, existe uma ativação de funções relacionadas ao ciclo do fósforo na rizosfera. É como se a planta, quando tivesse a necessidade ou sentisse falta de fósforo, ela ativasse, pedisse ajuda para o microbioma da rizosfera para suprir essa necessidade. E quando a gente compara a planta que é mais eficiente, que esse aqui é um cultivar de feijão chamado Iacê Imperador, com uma que é ineficiente, ou seja, por si só a planta tem dificuldade, em comparação com a outra, de extrair esse nutriente do solo. E a gente faz uma outra análise, que a gente chama de co-ocorrência, ou análise de redes, ou de network, para entender a complexidade de como é formada essa comunidade na rizosfera, a gente obtém essa fotografia aqui. O cultivar ineficiente, em condições limitantes de fósforo, ele orquestra a montagem do microbioma na rizosfera de maneira muito mais complexa do que quando a planta não precisa de fósforo no solo. Qual que é o significado biológico disso? A gente ainda está aprendendo. Como a gente usa esse conhecimento para otimizar ou engenheirar o microbioma do solo para que as plantas sejam mais eficientes no uso de fósforo? A gente ainda está aprendendo. E eu termino essa palestra com um tema que está até relacionado com uma palestra de ontem no final da tarde aqui. Falando sobre café, o professor Paulo disse assim, a base genética do café é muito estreita, é muito limitada. Então isso nos faz pensar o quê? Bom, se tudo isso que a gente está falando aqui é verdade, se a planta de fato depende dos micro-organismos para sobreviver, para proteger contra a doença, para nutrição e para outros fatores, a gente lembra que as plantas, elas no passado eram muito diferentes do que as plantas que a gente tem hoje. O professor Paulo ontem disse que, tradicionalmente, os programas de melhoramento, eles não olhavam para o sistema radicular, olhava só para a parte aérea e para a produtividade. Então isso foi negligenciado ao longo do último século em programas de melhoramento. Agora, assim, se a gente não se preocupava com as raízes, vocês podem imaginar se alguém podia pensar em programas de melhoramento com o microbioma do solo. De forma alguma. Bom, e uma das razões é que, como eu disse, esse conhecimento é muito recente. A gente nem sabia que existia dessa forma o microbioma. Então a gente trabalha com uma hipótese que a gente chama de volta às raízes, ou back to the roots, que é a seguinte: será que o processo de domesticação das plantas e de melhoramento genético não minou essa capacidade das plantas em se comunicar com os micro-organismos? Porque se de fato aconteceu isso, a gente tem uma oportunidade muito boa aqui, que é de ir nos ancestrais e resgatar essa possibilidade de interação. Então, como que a gente faz isso? O primeiro experimento que eu vou mostrar para vocês foi com feijão também, lá nos Andes da Colômbia. Lá é um dos centros de origem e diversidade genética do feijão. A gente sentou com os especialistas do CIAT para identificar feijões selvagens, que são aqueles que nascem espontaneamente na floresta. E comparar esses feijões com materiais que são descendentes dele, mas que hoje a gente pode comprar no supermercado. Então a gente foi lá para os Andes, escolheu esses materiais, foi lá no solo da floresta, que é o centro de origem e diversidade do feijão, e cresceu essas plantas no mesmo solo. A gente compara esses feijões ancestrais, feijões crioulos e cultivares modernos, para ver do ponto de vista do microbioma o que tem de diferente ali. A gente encontrou isso daqui, ó.
Nos feijões modernos, alguns grupos microbianos, como a actinobactéria, eles são extremamente enriquecidos quando a gente compara com os ancestrais. Alguns outros grupos, como de Bacteroidetes, que é um grupo importante de bactérias, eles são muito mais abundantes nos materiais ancestrais. E daí você me pergunta, mas qual que é a importância biológica disso para o sistema? A gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que o processo de domesticação teve um impacto muito grande na composição do microbioma da rizosfera. Deixa eu mostrar mais um estudo com trigo. Usamos a mesma abordagem, né? O centro de origem do trigo é lá no Paquistão, no Irã. A gente selecionou alguns materiais de lá, comparou com alguns materiais antigos, alguns materiais daquele experimento do Rothamsted, que eu mostrei no primeiro slide, alguns materiais aqui do Brasil. Crescemos esses diferentes materiais em solos com histórico de produção de trigo, aqui no Brasil. Pegamos solo de área de floresta também, para entender como que esses diferentes materiais montam e ajustam o microbioma na rizosfera. Esse gráfico aqui, as cores quentes, vermelho, amarelo, laranja, são de materiais ancestrais. E as cores frias, os diferentes tons de azul, são de materiais modernos. Quando a gente monta esse experimento e analisa o microbioma, primeira coisa, se a gente olhar para bactérias, ou se a gente olhar para fungos, ou se a gente olhar para cercozoários, que fazem parte do zoológico da rizosfera, existe uma distinção clara entre materiais antigos e materiais modernos. Vocês podem ver que em todos os gráficos existe uma separação. Então, essa é a primeira informação. Eles recrutam ou pedem ajuda a micro-organismos diferentes, materiais antigos e materiais novos. E daí a gente repetiu aquela análise que eu mostrei do feijão, que é uma fotografia do nível de complexidade da montagem do microbioma da rizosfera. E essa daqui é a foto dos materiais antigos de trigo. Sei que não dá para enxergar, mas linhas contínuas significam interação positiva entre micro-organismos diferentes. As linhas pontilhadas significam interação negativa, quando um aumenta, o outro diminui. Na positiva, quando um aumenta, o outro aumenta junto. E tem a ligação de como se correlacionam os fungos com as bactérias e com os cercozoários. Essa daqui é a figura que é uma estimativa do nível de complexidade de interação desses micro-organismos da rizosfera de materiais antigos. E agora eu vou mostrar para vocês de como isso está nos materiais modernos de trigo. Percebe alguma diferença? Número de linhas, a complexidade. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse é o moderno e esse é o antigo. Esse é o moderno. Isso abre caminho para a gente usar uma abordagem como os melhoristas usam. A gente tem um problema com uma doença numa determinada cultura. O que o melhorista faz? Ele vai no ancestral buscar a resistência genética e integra no programa de melhoramento para recuperar a capacidade desse cultivar em lidar com a doença. E agora o grande desafio que está se colocando aqui, e de formação eu sou melhorista genético, já participei de alguns congressos de melhoramento, os melhoristas são muito céticos a acreditar nisso, mas hoje está tendo uma abertura maior, que é a seguinte, a gente voltar para os ancestrais e recuperar essa habilidade das plantas em se comunicar com o microbioma do solo. E eu gostaria de terminar, esse aqui é o meu último slide, dando uma visão geral de como a gente conseguiria organizar na nossa mente a exploração dessa dimensão biológica no solo em diferentes níveis. Porque normalmente a gente fala assim, a biologia é importante usar biológicos, mas o que são biológicos? Como que a gente usa? Então isso daqui é uma tentativa de tentar organizar isso na nossa mente.
Quando a gente olha para esse componente biológico, a gente tem diferentes níveis que a gente poderia classificar para organizar o nosso sistema de produção. Primeiro nível, que eu chamo aqui de ajuste grosso, que é você usar práticas conservacionistas e aumentar a diversidade microbiana no solo. Se a gente olhar lá o exemplo dos solos supressivos, a primeira coisa que a gente aprendeu é os solos supressivos têm uma diversidade no microbioma muito maior do que um solo conducivo. Se a gente lembrar aqui do experimento de café dos chineses, uma constante monocultura por 57 anos tende a diminuir a diversidade. Então, primeira lição, aumentar a diversidade é importante. E a gente pode fazer isso como? Usando práticas conservacionistas, aumentando a diversidade biológica no nosso sistema, usando sistemas integrados, protegendo o solo, evitando compactação, e assim vai, fazer um ajuste grosso no sistema. Depois a gente passa para um segundo nível aqui, que a gente já está mais perto aqui da planta e do solo, que eu chamo de ajuste médio, que é usar produtos biológicos e bioinsumos. Até aqui é uma abordagem tradicional e clássica. Deixa eu só recuperar com vocês aquela figura da plantinha de beterraba e da história do fungo tentando invadir o sistema radicular. De lá a gente tira algumas lições que a gente poderia aprender aqui. No solo supressivo a gente conseguiu identificar quais micro-organismos aumentam em abundância durante a invasão do fungo. Então, se eu tiver acesso a esses micro-organismos, colocar num sistema para multiplicar e voltar para o sistema, é uma forma de eu ajudar a planta. Então, até aqui tudo bem, é o que a gente tem feito. Então, primeira lição, aumentar a diversidade do microbioma do solo. Segunda, identificar micro-organismos benéficos que podem ser introduzidos no sistema. Agora aqui a gente já dá um passo além. Vocês se lembram que quando a planta é invadida, ela entende uma linguagem química e reage ao ácido oxálico produzido pelo patógeno e modula o microbioma do solo? Em vez de a gente adicionar um micro-organismo no sistema, a gente pode adicionar um sinal químico. A gente não precisa necessariamente introduzir um micro-organismo no sistema. E sabe por quê? Porque a chance de você ter as funções que você precisa no sistema já é muito grande, por causa da alta diversidade do micro-organismo. Então, a ideia seria, a gente não precisa adicionar alguma coisa nova, mas a gente estimular o que já está lá. Daí a gente vai para um nível que eu chamo aqui de ajuste fino, que é mais o que nós tratamos aqui nessa palestra, que é a gente explorar e engenheirar o microbioma da rizosfera. Quem governa toda essa interação é a própria planta. Então, se eu explorar e trabalhar com plantas que sejam mais eficientes na comunicação química com os micro-organismos do solo, eu consigo explorar esse serviço ambiental que já está disponível no solo. Agora eu deixo o recado aqui para vocês. Não adianta a gente se preocupar com isso se seu sistema está desequilibrado, está um desastre. Não adianta eu usar um bioinsumo, achar que eu vou salvar o meu sistema de produção, se você não tem nenhuma medida de fazer o ajuste grosso do sistema. É igual a gente quando a gente quer melhorar a saúde, né? Eu vou tomar, você faz tudo errado, come tudo errado, não tem hábito nenhum saudável. Daí você toma um probiótico achando que vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Então, existe uma sequência racional para explorar o microbioma que deve ser integrada no manejo do sistema de produção. Caros, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou até confessar uma coisa aqui. Quando eu comecei a trabalhar com isso, foi logo após a publicação dos estudos do microbioma humano, eu falava, puxa, que legal, eu acho que isso vai alcançar o campo daqui uns 30 anos. Gente, isso aconteceu há 10 anos. Então, assim, eu não esperava estar com um público desse e num lugar desse, falando desse assunto. Então, fico muito empolgado de ter essa chance. A gente está vivendo num momento muito especial, também um pouco perigoso. Porque dependendo da forma que a gente explora isso, muitas pessoas podem ficar desapontadas ou quebrar a cara, mas tem um jeito certo de fazer.
Então, muito obrigado pelo convite. Mosca, foi um prazer estar aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, eu fico à disposição. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Excepcional palestra. E já tem pergunta aqui. Então, estão me ouvindo? Rogério, óbvio que você ia perguntar, mas tem o Zé Renato primeiro aqui, depois o segundo o Rogério, o terceiro o Mosca, e vai levantando a mão, tá, gente? Rodrigo, tem muita pergunta, depois você vai ficar um pouco aqui, não vai dar tempo para todas, tá, Zé? Bom dia, eu queria parabenizar pela apresentação, foi excelente. Eu sou José Renato, venho de Botelhos, produção do Café Orfeu. Eu tenho uma pergunta. A gente sente uma dificuldade na renovação de cafezais. Quando a gente tem uma lavoura antiga e vem com café novo, a formação da lavoura nem sempre é a que a gente espera, ao contrário de uma área, por exemplo, de pastagem, uma área que está limpa, e a gente implanta uma lavoura nova e tem um crescimento, um desenvolvimento excepcional. Eu queria saber o que pode ser a explicação para isso. Essa é uma ótima pergunta, porque como eu mostrei no estudo da China, quando a gente coloca o solo sobre a mesma pressão de seleção em anos subsequentes, existe uma diminuição da diversidade e uma uniformização do que está ali. Como que a gente resolve isso em culturas anuais? A gente faz rotação de cultura. Então, você quebra aquele ciclo. Então, em trigo, isso é muito comum. É assim que resolve o problema com doença de solo de trigo. Então, você tem ali 3, 4 anos, daí você traz uma outra cultura, você dá uma troca ali. Aí, quando você renova um cafezal, você está sob a mesma pressão de seleção. Então, assim, uma saída para isso é você quebrar essa possibilidade de manter esse declínio. Eu acho que se a gente continuar fazendo isso, a gente pode chegar num nível de diversidade do microbioma que não consiga mais responder à necessidade da planta. Daí isso pode colapsar. A gente observa isso em algumas culturas. Você faz de tudo, mas tem um determinado talhão que você não consegue tirar mais produtividade dali. O que eu acho que acontece é que houve um esgotamento da diversidade microbiológica do solo, baixou de um nível que a planta pede ajuda e não tem resposta. Então, se a gente combinar o uso integrado, né, ou aumentar a biodiversidade do sistema e incluir matéria orgânica, para não deixar esse impacto grande na diversidade do solo, espera-se que tenha uma resposta melhor. Mas o racional que está por trás disso é isso. É sempre a mesma pressão de seleção, sempre monocultura. Análise que poderia ser feita. Então, a gente teria como a gente faz um diagnóstico disso? Isso também é muito recente. Então, a gente consegue medir a atividade microbiana, o que não diz muita coisa, porque dependendo da umidade, dependendo das condições, isso altera muito. A gente vai para uma análise um pouco mais refinada, que é a atividade desses micro-organismos específicas para determinados ciclos, que são análises enzimáticas. Então, se a gente tem um histórico disso, a gente poderia dizer, para esse ciclo do carbono, do fósforo, do enxofre, está existindo um declínio na atividade microbiana. Ou existem análises mais refinadas que a gente tem uma fotografia da diversidade, que são mais caras também. Então, em princípio, existe a possibilidade, mas essas técnicas, a análise enzimática já está mais disponível, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Não sei se eu tenho tempo, eu poderia dar um exemplo. Eu falei sobre, que para mim é um exemplo do pessoal que está mais avançado nessa questão das análises. Eu fui falar exatamente sobre isso para um congresso de doenças de solo na Austrália. E eles têm um serviço de uma empresa junto com o governo que o produtor contrata uma análise e um agrônomo treinado, ele, com técnicas moleculares, ele dá um diagnóstico para o produtor e diz assim, se no ano seguinte você usar essa cultivar e essa cultura, a chance de você ter essa e essa doença é de tantos %. Então, é algo que tem, de fato, uma aplicação prática. Eles analisam molecularmente mais de 150 doenças em cereais. Eles têm esse histórico mapeado na Austrália toda. Então, eles têm um jeito certo de coletar na propriedade, leva para o laboratório e vem um diagnóstico e diz,
ó, a chance de você ter essa e essa doença é alta. Então, orienta a prática agrícola do produtor para a próxima safra. Durante a pandemia, a gente estava organizando um congresso de fitopatologia, eu havia convidado esse pessoal para vir para o Brasil, mas a gente teve que cancelar o congresso. Mas, no mundo, as iniciativas que eu conheço de acessar o microbioma com técnicas moleculares e dar uma resposta direta para o produtor, é essa. Se alguém tiver interesse de conhecer, é chamado de PIRSA. Se digitar Google, digitar no Google, PIRSA, Austrália, e análise de solo, vocês devem encontrar o detalhamento de como funciona. E eu acho que a gente vai chegar lá. A gente não está lá ainda, mas acho que esse é um caminho que está desenhado para a gente seguir. Professor, Rogério Quiabá, eu sou do Espírito Santo. Sabendo que um solo supressivo ele tem uma grande diversidade de micro-organismos, como fica o uso dos triazóis do solo, sabendo que isso é uma ferramenta para aumento da eficiência de produção? E outra pergunta seria sobre até que ponto os macro e micronutrientes e ácidos úmicos e fúbicos aumentam a diversidade desses micro-organismos. Bom, a primeira pergunta, eu ouvi a pergunta, mas eu não entendi a pergunta. O uso de triazol na diversidade. Qual é o impacto? Qual é o impacto disso? Eu não sei puxar algum estudo específico para triazol, mas eu vou responder dando como que acontece, como que cada coisa impacta a diversidade. O que garante uma grande diversidade de micro-organismos no solo? Que eles têm para comer. Então, à medida que se oferece substratos diferentes, você alimenta grupos que aumentam em abundância e sustentam uma diversidade. Esse que é o racional. Se você usar moléculas químicas que impactam grupos de micro-organismos, você sempre reduz a diversidade. Então, existe uma briga debaixo do solo que é uma força tentando reduzir a diversidade. Então, a monocultura é uma força dessa, que é sempre a mesma, sempre selecionando. Né? Que é diferente da floresta quando a gente olha para as plantas ancestrais, porque eles têm uma diversidade ao redor. Então, qualquer prática que você sempre faz a mesma pressão de seleção, você favorece grupos específicos e eles dominam o solo. Só que o sistema tem um efeito tampão e uma habilidade incrível para contornar isso. Então, quando você dá uma força para o solo, você ajuda com uma rotação de cultura, com a preservação de umidade, ele consegue se restabelecer. Então, existe uma plasticidade nesse sistema que dá conta. Se a gente pedir ajuda, o solo vai ajudar. Ácido úmico, sim, macro. Como que esse componente nutricional e ácidos úmicos contribui com a diversidade. Quando esses ácidos são introduzidos, eles não são, vamos dizer assim, estéreis. Eles trazem um volume de micro-organismos e uma diversidade enorme. Eles mesmos já contribuem. Então, essa é uma prática boa que contribui de forma muito importante para sustentar a diversidade e aumentar a diversidade do microbioma do solo. Rodrigo, tem mais uma aqui? A palestra está tão boa que até que o cara que filma quer fazer pergunta. A gente vê na nitrobactérias, as fixadoras, quando tem muito nitrogênio ou a adição de nitrogênio, a planta não faz a simbiose. Tá, porque aquela imagem que você fez, daquele network ali, a gente vê que existe uma grande sinergia ali com aquelas plantas mais primárias, né? Aí a pergunta, como que trazer isso aí para o café? Como que a gente pode transformar o café para fazer isso aí? Sim. Qual que é a raiz disso, né? Então, esse é um fato que a gente observa. Se a gente tem solubilizadores de fósforo e a gente, por exemplo, micorriza, se a gente faz uma adubação fosfatada, o que acontece com a micorriza no solo? Diminui. Por quê? A planta não depende dela. Então, o que está por trás disso? Os programas de melhoramento tradicionais,
sempre tratou a planta em condições que tirou essa pressão de seleção da planta. Porque a gente deu o que a planta precisa. Deu água, deu a comida necessária prontamente. Então, a gente observa isso como foi falado para nitrogênio. Se você oferece pronto, ela não precisa gastar energia, porque é um gasto de energia. Ela libera os fotossintetizados na rizosfera para ativar esses micro-organismos. Ela não precisa. Então, o café tem seu centro de origem lá na Etiópia, né, e passou por seleção. A pressão de seleção colocada no café estreitou a base genética, como foi mencionado hoje. Agora, o que a gente deixou para trás? Que componentes do genoma a gente deixou para trás? Provavelmente, partes do genoma que eram responsáveis para fazer esse trabalho. Agora, você me diz assim, bom, para produção, o que é melhor? Eu deixar a planta sofrer um pouco para usar o microbioma para obter esse nutriente do solo, ou eu já dar o nutriente do solo? Eu não saberia dizer. Isso aí teria que ser testado do ponto de vista qual seria a melhor estratégia. Mas o que é importante é que o café, fala que a gente não tem estudo ainda, mas certamente compartilha dessa mesma dificuldade. A gente deixou para trás alguns genes que eram importantes que hoje a gente não tem disponível. Então, se a gente tiver essa possibilidade de voltar para os materiais antigos e resgatar isso, é uma estratégia que a gente poderia utilizar nos dias de hoje. Rodrigo, tem mais 2 perguntas aqui do Mosca, porque o Rogério sempre pergunta, né, Rogério? O Mosca também sempre pergunta. Então, esses 2 sempre vai ter. Tô brincando, tá, Mosca? Depois do Mosca, o Rodrigo, e aí a gente finaliza. Quem precisar perguntar depois, você vai ficar um pouco, né, Rodrigo? Então, Mosca. Rodrigo, parabéns pela palestra. Pergunta direta. A principal fonte de potássio, cloreto de potássio. Tem alguma coisa ou algum estudo? O que você poderia falar para nós do impacto desse cloro nessa maravilha que você colocou para a gente? E como a gente preserva isso? Mosca, eu não saberia dizer um estudo específico para isso, mas o que a gente tem observado é o seguinte. Como eu respondi anteriormente ali, claro que o cloro tem um impacto, né? Porque ele tem um efeito deletério nessa comunidade. Mas o que a gente tem observado é que, se a comunidade do solo está bem equilibrada e está num nível adequado, ela lida muito bem com esses estresses. E o efeito na comunidade é transiente, ele é rápido. Você aplica, tem um efeito, mas se a comunidade está bem estruturada, ela dá conta de retornar ao estado anterior rapidamente. O problema de usar esse tipo de fonte, o efeito do cloro, é quando a gente está numa condição muito pobre de diversidade, e daí você tem um efeito que cai para baixo desse threshold que a gente chama, desse nível. Aí o sistema pode não conseguir responder mais. O solo com a planta, fazendo essas interações, elas lidam de maneira fantástica com os distúrbios que a gente tem. Distúrbios bióticos e abióticos também, seca. Por isso que a lição é manter um sistema com alta diversidade equilibrada, que apesar de ter efeito negativo, ele vai dar conta de voltar a um estado de equilíbrio. Agora, se a gente não preserva isso, aí uma ação dessa pode ter um efeito que com dificuldade muito grande de recuperar. A última, Rodrigo. Gladys, vou te incluir nessa pergunta aqui, se você permitir. Rodrigo, primeiro, gostaria de agradecer muito a sua apresentação, foi ótima para nós. Você falou sobre a composição em função das comunidades microbianas. Nós temos plantas que são perenes, né, o café. Eu gostaria, na verdade, de saber do Gladstone, que é melhorista, se nós temos pesquisas nesse sentido e como estamos caminhando. Porque, para nós aqui, no meu caso, somos leigos nesse assunto, é um grande desafio. E temos materiais extraordinários. Sempre focamos muito na produtividade, lógico. Sim. Rodrigo, bom, primeiro é parabenizar. Você já provocou a gente aqui, não, com certeza daqui 2 anos vamos trazer a resposta se essa biodiversidade das cultivares novas, elas são ou não distintas
ferramentas do que tem nas antigas. Então, provocação feita, Legal. compromisso assumido. Ah, legal. Tá? Já valeu ter vindo, Então, daqui 2 anos. já valeu a pena ter vindo aqui. Então, mas eu acho que você foi feliz também em saber o que é melhor ou não, nessa questão Sim. do benefício. Valeu diminuir alguma coisa em detrimento da produtividade ou preservar o que era no passado com a Sim. produtividade que financeiramente não reembolsa. Então, nós vamos responder. Agora, no caso do Rodrigo, tem inclusive o Diego aqui, foi meu orientado de doutorado, que fez o estudo da eficiência da absorção de fósforo, né, de cultivares, de genótipos, identificamos genes, foi um trabalho molecular. Então, nós temos o caso da Paraíso 2, tem 3 genes do conilon, que tem alta eficiência em absorção de fósforo, em quantidades baixas. Então, a gente tem feito isso, sim. Agora, tem que potencializar mais em função desse universo que é novo. Né? Ah, excelente. Muito bom ouvir isso. Eu não conheço pessoalmente, eu já estive na Colômbia com alguns grupos discutindo. Daí eu tive a chance de ajudá-los a desenhar um projeto que tratava disso, mas daí eu não acompanhei mais. Então, eu não saberia dizer de estudos que olham isso com atenção em café hoje. Legal que o pessoal foi provocado. E sobre essa seleção, a gente trata isso como hipótese, a gente fala, prejudicou. Mas dependendo da função, o jeito que a gente fez a seleção melhorou. Eu mostrei para vocês aqui o caso do feijão. Então, a gente podia pensar, então os ancestrais tinham uma menor habilidade de selecionar simbiontes para nitrogênio. Mas não, nos materiais que a gente usou, os modernos fazem isso melhor do que os antigos. Sem saber, a pressão de seleção colocada no sistema favoreceu a selecionar esses micro-organismos. Então, a gente sabe que teve um impacto grande. Para algumas características foi negativo, para outras pode ter sido positivo. O Rodrigo, ele não se identificou, o Gladson é um dos melhores melhoristas aí do Brasil em café. Então, se ele aceitou o desafio, nós vamos cobrar em 2024, tá? Viviane, então, em nome aí da organização, a gente gostaria de agradecer e pedir mais uma salva de palmas aí para o Rodrigo pela palestra. Viviane. E passo para o Fernando, o rei da oratória, gente. Bom dia. Pessoal, só passar mais uma vez um recado aqui. O pessoal da Prefeitura de Araguari está com um stand lá na entrada, que é do pessoal